Atos capítulo 20. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta nesse momento, gente. Quem já teve que lutar contra o sono em um momento muito importante? Você está numa reunião muito importante. Você está num momento muito importante. Aí você começa a bocejar. Sim ou não? O sono parece incontrolável, é ou não é? Tem como lutar com sono, irmão? Não tem. Eu queria mostrar até um vídeo aí, tá aí no esquema, para ilustrar para você como o sono é poderoso. Tá aí, tudo certo? Show de bola. Olha só lá, o caminhoneiro, tudo certo. Olha a estrada boa, nem treme a câmera do caminhão, gente. Nem parece ser no Brasil, sim ou não? Tá lá tranquilo, ó. Olha lá, já deu uma piscada mais longa. Olha o balanço do caminhão, colocando ele para aninar, ó. Aí ele abre o olho, olha para um lado, olha para o outro. Acordou, sim ou não? Acordou. Olha lá. Daqui a pouco, você vai ver, ó. Vai fechar o olho de novo. Olha lá, já fechou o olho de novo, gente. Olha o caminhão agora. Agora abriu o olho de novo, mas já era tarde demais. Acabou tombando o caminhão. Graças a Deus esse homem está bem. Mas o sono, ele é algo muito difícil da gente superar ele. Se a gente pensar assim, não, eu consigo contra o sono, você vai perder. Às vezes você está dirigindo e quando o teu corpo começa a dar sinais, você tem que parar. Porque senão, algo muito grave pode acontecer. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, através desse texto de Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Se você achou, diga amém. Se você não achou, espera eu. Então todo mundo achou. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e não ficaram pouco consolados. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Pai, nós queremos entregar a Tua palavra a Ti nessa noite. A Sua palavra é a revelação dos céus para a nossa vida aqui nesse lugar. Eu Te peço, Pai, que os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que nada roube a nossa atenção. Que nenhuma distração lá de fora possa roubar aquilo que o Senhor quer falar com a minha vida nessa noite. Porque essa palavra é para mim. Essa palavra não é para alguém que não está aqui, ela é para mim. Foi por isso que o Senhor nos trouxe para cá. Então que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu preciso muito da sua atenção. Eu preciso muito que você
ouça aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Nós estamos aqui diante de uma história conhecida. Paulo estava em Troade e dali ele iria partir para Jerusalém. Provavelmente Paulo não veria aqueles irmãos ali tão cedo. Então Paulo decidiu falar por longas horas, assim como vai ser hoje. Estou brincando. Amém? O Renan já está lá atrás assim para mim, não. Amém? Então Paulo, ele resolveu falar por longas horas naquele dia. E aí a Bíblia relata que meia-noite um acontecimento aconteceu naquele lugar. Um jovem chamado de Eutico caiu da janela. Mas por que ele caiu? Estava tomado por um sono profundo. E quando ele cai e ele está morto. As pessoas vão até Paulo e falam assim, imagina no meio do culto, Paulo, tem um cara morto, cara, lá embaixo. Você precisa ir lá. E Paulo interrompeu o culto, foi até aquele jovem. E o texto diz aquilo que aconteceu. Quando eu olho para essa passagem, eu olho para aquilo que é a igreja hoje. Eu trago aqui para a nossa realidade. E é por isso que eu preciso muito da tua atenção. Porque Eutico era um jovem cristão. Ele estava em uma reunião de pessoas que criam em Jesus Cristo. Mas Eutico estava dormindo. Eutico estava lá, mas o cansaço talvez era tão grande que ele estava consumido por um sono. Nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje e entender se talvez o nosso nome nessa noite não é Eutico. Talvez o nosso nome seja Eutico hoje. Talvez a igreja de Cristo, ela nunca tenha passado por um tempo de tamanha sonolência espiritual como agora. Talvez a igreja do Senhor, ela nunca tenha colocado a fé em stand-by como ela colocou agora. Não tem quando você pega o telefone, você coloca lá modo sono, para não apitar notificação? Eu pelo menos faço isso. Por quê? Você coloca de stand-by as mensagens, porque aquilo não é a sua prioridade no momento. E a verdade é que tem gente colocando a fé em stand-by. A verdade é que tem gente colocando a fé no modo sono. Porque a gente nunca viu um tempo onde o pecado é relativizado como hoje. Gente que pega a palavra e distorce tudo para poder, não, mas isso aí, será que era desse jeito mesmo? Não, olha, o meu olhar para isso não é assim não. Gente que hoje quer pegar o pecado e romantizar ele, para poder não perder ninguém. Porque tem um monte de igreja aí que nem de pecado fala, irmão. Não fala nem que Jesus vai voltar, sabe por quê? Porque não quer perder gente. É uma sonolência espiritual tão grande. E se isso está acontecendo, tem a ver com pessoas. E se tem a ver com pessoas, tem a ver comigo e com você. Porque aquele jovem estava em um ambiente como esse. Ele estava em um culto como esse. E mesmo em um culto como esse, crendo em Jesus Cristo, ele estava espiritualmente dormindo e experimentou a morte. O problema do sono espiritual é que ele é silencioso, irmão. Você não percebe, mas de repente, você já está caindo à beira da morte. O problema do sono espiritual é que ele não chega assim, escancarando para você o propósito dele.
Mas ele só revela o propósito depois que você está caído, morto, sem esperança. E é nesse texto que nós vamos mergulhar nessa noite. E o tema da minha mensagem é um alerta para você. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha dentro do olho dela e fala para ela, cuidado. Fala para ela, cuidado. Você pode estar em um sono profundo. O que nós aprendemos nesse texto? Que devemos olhar para a nossa vida e entender se talvez não estamos em um sono espiritual. Primeiro, cuidado com a sua posição. Olha o que diz no versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Tinha lugar melhor para ele sentar, irmão? Não sei, eu não estava lá. Mas eu acredito que tinha. Eu acredito que tinha lugar melhor para ele se posicionar. Mas talvez aquele ambiente não era igual você está aqui hoje, irmão, ar-condicionado, cadeira confortável. Era um ambiente, talvez, muito quente, cheio de mosquito, coisa complicada. Porque os homens da Bíblia de antigamente, eles não se reuniam nos melhores lugares, no palácio do rei. Ah, não, eles vão se reunir aqui. Olha, vem cá, Paulo, se reúne aqui, prega o evangelho. Não! Eles tinham muitas vezes que se esconder. E aí Paulo não está num lugar confortável. Tanto que esse jovem cai do terceiro andar. Então aquele jovem escolheu uma posição que era a janela. Por quê? Talvez estava mais fresco. Talvez era um local mais arejado. Talvez era um local que não sofreria tanto com o calor. Ele escolheu a posição mais confortável. Só que a posição mais confortável era também a posição mais perigosa. O conforto daquele jovem custou a vida dele. A busca por conforto fez com que ele não pudesse experimentar tudo aquilo que Paulo estava derramando sobre a igreja. Eutico não caiu apenas porque dormiu, mas porque escolheu mal a sua posição. E a verdade é que tem um monte de crente hoje assim, irmão, que quer ficar no meio termo. Um monte de crente que quer falar que crê em Jesus, mas as suas atitudes servem ao diabo. Um monte de gente que quer vir para a igreja domingo com a Bíblia debaixo do braço, mas semanalmente o caráter dele é revelado. E não é um caráter de alguém que exalta Cristo. Tem um monte de gente escolhendo a posição do meio termo, onde é melhor ficar aqui na janela. Eu não me indisponho nem com a igreja e nem com o mundo. Eu tenho amizade na igreja, mas eu também tenho amizade com o mundo. Irmão, a palavra de Deus diz o quê? Não pode servir a dois senhores. Chega um momento que tem que haver rompimento. Quem estava em segurança? Quem estava dentro. Quem estava correndo perigo? Quem estava na janela e quem estava fora. Qual é a sua posição nessa noite? Aonde que você está? Não, pastor, mas eu creio em Deus. Crê mesmo. Quais são as suas obras? O que você tem feito para Ele? O que você tem entregado para Ele? Ah, não, mas uma hora eu vou voltar. Vai. Eu acredito que aquele jovem achou que ia passar a noite toda tranquilão na janela. E aí ele foi surpreendido com a queda. É como alguém que decide sentar na beira de um prédio para avistar o pôr do sol. É uma vista linda, sim ou não? Mas perigosa. Nós que somos cristãos, autênticos cristãos, não flertamos com o perigo, mas vivemos em constante vigilância. Porque o alvo do diabo
é acabar com a tua vida. Muitos estão caindo em um sono profundo na sua vida espiritual, porque estão posicionados no lugar errado. Estão em lugares que Deus não quer que ele esteja. Estão vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira, do seu modo, de acordo com as suas vontades, e já abandonou a vontade de Deus há muito tempo. Ei, está na hora de você acordar. Está na hora de você abrir os olhos. Por que não vemos mais milagres hoje na igreja? Porque tem muito crente com o olho fechado. E nós precisamos nos levantar nessa cidade como uma igreja que prega a verdade. Nós precisamos nos posicionar nessa cidade como uma igreja que entende que evangelho não é conforto, é confronto. E vai exigir mudança de você. Quem não quer mudar fica na janela, recebe dos dois lados. Mas quem quer mudança entra e recebe aquilo que Deus tem para derramar. Nós precisamos sair daqui posicionados. Você precisa sair daqui tomando uma posição da sua vida. Só vir à igreja dia de domingo. Irmão, é bom demais, irmão. É bom demais o teu único compromisso com o Senhor ser o domingo à noite. É bom demais o único compromisso com o Senhor ser o domingo pela manhã. Mas é bom demais para a nossa carne. O Senhor não quer isso de nós. Ele deseja um relacionamento mais profundo. A queda de muitos não começa na queda em si, mas na posição que escolhem permanecer. Quem não lembra de Marta e Maria? Maria lançada aos pés de Jesus e Marta estava onde? Ocupada com os afazeres. Maria escolheu a melhor posição, Marta não. A sua posição pode determinar vida ou morte para você. Um homem não trai a sua esposa só quando ele beija outra mulher. Mas quando ele começa a dar confiança numa simples conversa de WhatsApp. Se você não tomar cuidado com a sua posição, você pode cair da janela que você está sentado nessa noite. Qual é a segunda lição que aprendemos nesse texto? Não despreze os sinais. O sono dá sinal, sim ou não, irmão? Você quer ver um sinal do sono? O olho começa a ficar pesado, é ou não é? As pálpebras ficam pesadas e aí você começa a tentar fazer o quê? Manter os olhos abertos. E aí é quando você dá umas piscadas mais longas. Eu lembro quando eu trabalhava na Pavuna, eu saía de lá meia-noite, 1h, e eu dava várias piscadas longas. Quando eu fechava o olho, eu estava num lugar. Quando eu abri, eu estava em outro. Se nós trouxermos para a vida espiritual, um dos sinais de que talvez você possa estar em um sono profundo é de que os seus olhos já não olham mais com a mesma espiritualidade para as coisas. Para você está tudo bem. Não tem aquela pessoa que fala assim, ih, olha lá, já veio fulano, para ele tudo é pecado. Antes para você também era. Só que agora, seus olhos estão fechados. Você já começa a normalizar. Você quer ver um outro sinal do sono? Lentidão dos reflexos. Aí a mulher vai falar assim, então meu marido tá com sono o dia todo. Fica tranquilo, irmã, a gente é meio lento mesmo. A gente é meio devagar mesmo. É ou não é? Mas ficar tranquilo, a gente faz as coisas com calma, para a gente poder fazer direito. Sim ou não, rapaziada? Sim. Aí, ó, viu? Confirmaram. Tamo junto. Tô defendendo vocês, hein? Lentidão. A pessoa que está com sono, o reflexo dela não é mais como antes. O reflexo dela meia-noite não é o mesmo de meio-dia.
Meia-noite ela está cambaleando, meio-dia ela está ali na agitação do trabalho, correria total. E ela faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas quando dá 11 horas da noite, até o passo fica devagar. É a mesma coisa na vida espiritual. O diabo começa a atacar a tua vida. E aí você não contra-ataca mais. Você começa a aceitar. Por quê? Você não tem mais força. Você não tem mais reflexo. Antes, uma palavrinha mal lançada, você fazia o quê? Tá doido, vou correr disso, não vou dar brecha para isso não. Hoje em dia, uma palavra mal lançada, você quer ir lá tirar satisfação. Você não consegue perceber o que Satanás está fazendo contra a tua vida. Por quê? Você está lento, está cansado. O terceiro sinal de sono é a moleza e o desânimo. A pessoa, quando está com sono, ela fica desanimada, irmão. Se você chegar para ela e falar assim, ei, vamos sair, vamos não sei aonde. Ela fala, tá doido, cara, deixa eu ficar em casa. O desânimo é uma das características de que você está com sono. Às vezes dormindo mal, vindo de várias noites de mau sono. E aí você fica desanimado para fazer algumas coisas. Talvez você está aqui desanimado. Você não queria nem estar aqui hoje. Você falou assim, eu vou para bater ponto. Eu vou para ninguém ficar me mandando mensagem durante a semana, perguntando onde que eu estou. Ou então eu vou porque minha mulher quer ir, porque meu marido quer ir, porque meu filho quer ir, mas você não queria estar aqui. Desânimo. Já começou a trocar o domingo na presença de Deus por qualquer outro evento. Se aparecer um convite para você ir para outro lugar domingo, fulano, não vou estar no culto hoje não, me perdoa. Você precisa estar atento aos sinais, irmão. Ninguém de repente está em pé e do nada cai de sono, não. O sono vem alertando aos poucos. Eu trabalhei muitos anos no ramo de transporte. E o caminhão tem um disco que nós chamamos de disco de tacógrafo. Se tem algum caminhoneiro aqui, vai saber do que eu estou falando. E esse disco de tacógrafo, ele serve para quê? A velocidade que ele está andando, o tempo de descanso. Porque a lei brasileira, a legislação, ela obriga que o motorista dirija 5 horas e meia consecutivamente e ele pare 30 minutos para descansar. Isso é lei. Por quê? Porque sabe, irmão, que ele pode cair, sabe que ele pode dormir. Quantos ignoram os sinais? Quantas vezes eu recebi telefonema assim, o caminhão tombou na porta do porto, ia só entregar o contêiner para acabar o trabalho. Mas sabe por que tombou? Pressa. Queria chegar logo. Não respeitou os sinais do corpo. Não respeitou o cansaço. E de repente em uma curva, irmãos, acontece a pior fatalidade do mundo. A verdade é que muitas vezes Deus está falando assim, se atente aos sinais. E você tem desprezado os sinais do painel da sua alma. A verdade é que Deus está gritando para você, ei, pede ajuda, pede socorro, você vai cair, você vai fraquejar, você vai acabar morrendo espiritualmente, e você está rejeitando os sinais. Se nós desprezarmos os sinais, o resultado é a morte. Quando o celular, a bateria fica fraca, o que você faz, irmão? Conecta no carregador, é ou não é? Talvez a tua bateria está fraca. E ao invés de você se encher da presença de Deus, você escolhe abandonar essa presença. Talvez você está aqui nessa noite e você tem uma posição na igreja. Deixa eu te falar, não é vergonha nenhuma olhar para Deus e falar, Senhor,
eu estou dando sinais de cansaço, mas eu não quero entrar em um sono profundo. Enquanto você não abaixar o teu ego, enquanto você não diminuir o seu eu, você talvez vai continuar fazendo as coisas na igreja, mas você vai estar fazendo como obras da sua carne, não do seu espírito. Nós precisamos olhar os sinais. Nós não podemos desprezar os sinais do sono espiritual. O diabo já entendeu que ele não precisa tirar mais ninguém da igreja, mas ele só precisa colocar um crente aqui em profundo sono espiritual. Sabe por quê? Eu servi alguns anos no quartel. E uma das coisas que se falava lá é que numa guerra, melhor do que matar é ferir alguém. Sabe por quê? Quando você mata, você matou um ali. Agora, quando você fere, você além de ferir um, 2 ou 3 tem que carregar esse que foi ferido. E automaticamente eles saem da posição de guerra. O diabo ele já entendeu, irmão, que é melhor ele ferir um crente aqui do que jogar ele no mundo. Porque um crente ferido fere outros. Um crente que está com mágoa, que está com chateação, que está triste com a igreja, ele começa a contaminar outros. Ele começa a colocar outros em sono espiritual. E aí você começa a desanimar com a igreja. Você começa a desanimar com o pastor. E aí você já trocou de 30 igrejas. E o problema está sempre na igreja e nunca em você. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos acreditar em qualquer palavrinha que Satanás lança aos nossos ouvidos. É por isso que você não pode desprezar os sinais. A verdade é que há muitos cristãos deitados, dormindo em um berço. E quem está ninando ele lá é Satanás. A verdade é que tem muito cristão, irmão, deitado em um berço espiritual. E quem está colocando ele para dormir é o diabo. Se você desprezar os sinais da sua alma, infelizmente você vai experimentar o que aquele jovem experimentou. A morte espiritual. Mas há mais uma lição que aprendemos nesse texto. Eu quero encerrar aqui. Mas essa lição é uma palavra profética que eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado aí. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, você vai falar isso para ela agora. Olha dentro do olho dela e fala assim para ela: não há. Fala com convicção: não há sono profundo que resista ao poder da glória de Deus. A boa notícia é que o crente mais sonolento do mundo, ele pode ser avivado pelo poder da glória de Deus. Olha o que diz. No versículo 10 até o versículo 12. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E no versículo 12 diz assim: e levaram vivo os jovens, e ficaram não pouco consolados. Aquele jovem estava morto, mas ali existia uma igreja, irmão. Paulo estava ali falando com várias pessoas que tinham fé em Jesus Cristo. Com várias pessoas que criam naquilo que Jesus tinha feito. E aí quando chamam Paulo, Paulo fala assim: tá bom, ele morreu, né? Deixa eu ir lá embaixo. Quando chegou lá, Paulo fez o quê? Se inclinou em cima dele e falou assim: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E aí Paulo dá as costas e sobe para continuar aquilo que ele foi chamado para fazer. Eutico não foi curado na hora em que Paulo deitou sobre ele. Paulo já tinha liberado a palavra.
Paulo já tinha determinado vida. E Paulo não se preocupou que ele não levantou rápido naquele momento. Paulo deve ter olhado e pensado assim: pode deixar ele aí, ele vai viver. Daqui a pouco ele vai estar de pé. Sabe, querido, você talvez pode estar em um sono profundo, mas aqui é o melhor lugar para a presença de Deus ser derramada sobre você e você ressuscitar novamente. Aqui é o melhor lugar para a presença de Deus impactar a tua vida e você jamais ser o mesmo. Eutico não era conhecido, mas de repente aquele jovem se torna conhecido pelo poder da glória de Deus. Quem era Eutico, irmão? Quem é eu? Quem é você? Mas quando o poder de Deus vem sobre nós, aí nos tornamos conhecidos para o nosso Pai. Eutico caiu, mas ele não permaneceu caído. Eutico dormiu, mas ele não permaneceu dormindo. Eutico morreu, mas ele não permaneceu morto. Sabe por quê? Havia a glória de Deus naquele lugar. Você talvez pode estar aqui e você está vivendo o que esse jovem viveu. Mas glória a Deus pela sua vida, que você veio para o lugar certo nessa noite. No livro de Ezequiel 37, conta a história de ossos secos em um vale. E aí, de repente, um profeta do Senhor profetiza naquele lugar. E de ossos secos se levantam um exército. Se Deus ressuscitou ossos secos, Ele também pode ressuscitar a tua vida espiritual hoje. Se Deus ressuscitou ossos secos, Ele pode ressuscitar o teu ministério hoje. Se Ele quiser, Ele bota um basta na tua vida de pecado e faz com que você viva o poder dEle na terra. Porque Ele tem uma obra muito grande na sua vida. Ele tem um mistério muito grande com você. E o diabo sabe. E é por isso que o diabo tem tanta fúria contra a tua vida. O diabo sabia que aquele jovem talvez seria um grande evangelista. Infelizmente, o diabo encontrou brechas para que ele caísse em um sono profundo. Mas existe um nome acima de todo nome. E esse nome é capaz de ressuscitar a pior pessoa que existe. Pode ser o maior pecador que existe, mas Deus pode transformar a realidade. Talvez você já foi em muitos cultos, e a verdade é que você entrou e saiu e nada mudou na sua vida. Talvez em um culto como esse, alguém do teu lado sentiu a presença e você não. Se você vem em um culto como esse, nada muda na sua vida. E isso não tem a ver com homens. Isso não tem a ver com placa de igreja. Isso não tem a ver com ambiente. Isso tem a ver com você. Se você veio para cá para adorar a Deus, você vai sentir a presença dEle. Porque você está prestando um culto para Ele. Mas se você vem para um lugar como esse e não sente nada, você pode estar dormindo espiritualmente. Se você vem para um culto como esse e nada muda na tua semana, você pode estar em um sono profundo. Mas a boa notícia é que chegou a hora de despertar, irmão. Chegou a hora de você levantar a tua cabeça. Chegou a hora de você experimentar um Deus que é capaz de ressuscitar qualquer pessoa. É capaz de pegar aquele que está afundado no pecado e torná-lo um grande evangelista. É isso que Deus quer fazer com a tua vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. A história de Eutico nos alerta, mas ao mesmo tempo nos consola.
nós precisamos olhar para nós e entender se não estamos presos em um sono profundo, mas ao mesmo tempo recebemos consolo, porque o Senhor pode olhar para a nossa vida e nos dar uma segunda chance. Pai, nós queremos entregar a nossa vida a Ti nessa noite. Senhor, nós queremos despertar. Nós não queremos, ó Pai, viver a mesma vida que temos vivido. Não queremos caminhar da mesma forma que temos caminhado. Não queremos, Senhor, vir para uma reunião como essa e nada mudar na nossa vida. Talvez, Senhor, a gente está vivendo uma vida com tanta necessidade. É a ausência de tantas coisas que isso nos impede de enxergar a principal necessidade que falta, que é a Tua presença. Às vezes a gente está tão preocupado com a necessidade financeira. Às vezes a gente está tão preocupado com a falta de um trabalho e a gente já perdeu a presença há muito tempo. Senhor, essa noite nós queremos sair daqui cheios. Essa noite nós queremos sair daqui com os nossos olhos abertos. Queremos sair daqui para carregar a Tua glória como alguém que estava morto, mas hoje vive. Como alguém, Senhor, que por um tempo estava posicionado no lugar errado, mas entendeu a Sua boa vontade e quer sair daqui hoje decidido a estar no melhor lugar. E o melhor lugar é a Tua presença. O melhor lugar é a Tua casa. O melhor lugar é sentindo o peso da Tua glória. Senhor, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Com a sua cabeça baixa, nós vamos declarar um louvor nesse momento. E eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e olhasse para dentro de você e enxergasse se talvez você não está aqui dormindo espiritualmente, mas você vai sair daqui cheio da presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos declarar essa canção ao Senhor. O que o Senhor fez, faz mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra toda tua igreja, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra toda tua igreja. Onde estiverem dois ou três, ali Ele estará. A presença dele está aqui nesse lugar. E é uma excelente oportunidade para você que ainda não aceitou a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Se você que está aqui deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão bem alto para que nós possamos orar por você. Glória a Deus, Deus abençoe. Levante sua mão bem alto para que nós possamos orar pela sua vida.
alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você está aqui e você já aceitou a Ele como Senhor e Salvador da tua vida, mas você está distante, afastado, longe dos caminhos dele, mas quer voltar hoje. Levante sua mão para que nós possamos orar por você. Alguém que deseja voltar, erga suas mãos bem alto. Glória a Deus, Deus abençoe. Há mais alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Você quer tomar essa decisão? Olha, eu não quero sair daqui dormindo. Eu quero sair daqui despertado para a honra e glória do nome de Jesus. Levante sua mão para que nós possamos orar por você. Há mais alguém? Glória a Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Os líderes de célula, abraçam essas pessoas aí nesse momento que levantaram as mãos. Ore com eles nesse momento, porque agora eu quero fazer o terceiro apelo nessa noite. Eu quero fazer mais um apelo nessa noite. Você que está aqui, você já aceitou a Jesus. Você já é crente, tem até uma vivência. Você vem na igreja todo domingo, mas você entendeu que essa palavra é para você. Você está vivendo um sono espiritual e você quer sair daqui despertado nessa noite. Nós queremos orar pela tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente para que nós possamos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Pode sair do teu lugar e vir para cá, irmão. Você que está aqui e está entendendo, olha, pastor, eu estou dormindo. Satanás está tentando destruir a minha vida e eu não estou conseguindo enxergar. Os meus olhos estão fechados, mas eu quero sair daqui nessa noite com eles abertos. Sai do teu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Você crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Você crê que há poder de Deus aqui? Você crê que a presença dele está aqui? Então sai do teu lugar e vem aqui na frente. Os líderes de célula vão impor as mãos sobre a tua vida, vão orar por você, e você vai sair daqui para viver a melhor fase da tua história. Você vai sair daqui para ser cheio da presença de Deus. Vamos declarar isso. Vamos adorá-lo nessa noite. Você que está aí no seu lugar, erga suas mãos e declara aleluia. Oh, aleluia. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Você que está aí no seu lugar, dá a mão para a pessoa que está do outro lado aí nesse momento. Pode fechar os corredores nesse momento. Se tem alguém frio espiritualmente nesse lugar, você vai sair daqui cheio do fogo do Espírito Santo. Se tem alguém aqui paralisado, se tem alguém aqui que está entendendo que a vida ministerial não está avançando, a vida financeira está travada, você tenta e nada flui, nada acontece, nada muda. Isso vai ser quebrado pelo poder do Espírito Santo agora. Você está dando a mão para essa pessoa que está aí do teu lado. Você vai ser um incendiador da vida dele. Se ele chegou aqui com a bateria fraca, se ele chegou aqui desanimado, triste, abatido, ele vai sair daqui pulsando o Espírito Santo de Deus. E eu quero ouvir toda a igreja. Você vai abrir a tua boca nesse momento e você vai começar a declarar: Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre a vida do meu irmão.
Derrama a tua unção sobre a vida do meu irmão. Abre a tua boca aí. Começa a declarar isso sobre a vida de alguém. De mãos dadas com essa pessoa, começa a declarar: Senhor, venha sobre nós. Venha sobre nós. Derrama a tua presença sobre nós. Derrama a tua presença sobre a nossa vida. Abra a tua boca e declare isso. Vamos, 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 vamos.